Pastor Marco Feliciano compartilha uma revelação profética impactante sobre a morte de sua mãe e explica por que não desistiu de pregar. Como ele enfrentou essa dor e permaneceu firme no chamado. Assista até o fim e descubra esse poderoso testemunho de fé e superação. Revelação profética. Como ele enfrentou o luto? Graça e paz, amados irmãos. A palavra de Deus nos diz em Salmos 34:18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Hoje trago a vocês um testemunho poderoso de fé e superação. Vamos falar sobre a revelação profética e o luto que marcaram a vida do pastor Marco Feliciano. Como ele enfrentou a perda de sua mãe e mesmo em meio à dor permaneceu firme no seu chamado? Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. Nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração, onde podemos interceder uns pelos outros. Estou ansioso para ler o seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para vocês. Agora, prepare o seu coração, porque esta mensagem vai impactar sua vida. O senhor acabou de perder a sua mãe, Dona Lúcia, meus sentimentos por isso. Obrigado. Que o Senhor console o senhor e sua família. E ainda assim o senhor não parou. O senhor esteve pregando em Cascavel, Nova Aurora. No falecimento da sua mãe, o senhor continuou pregando. Foi em Goiânia. Foi em Orlândia, fez o sepultamento e já foi para Goiânia. Por que o senhor nem parou para o luto, pastor? Ah, Jesus. É difícil falar de coisa pessoal, né? Veja só. Cada um lida com a dor de um jeito. Existem dores que elas só terminam na morte. Mas existem chamados que nem o luto é capaz de parar eles. Porque o que grita dentro da gente é maior. Eu fiz tudo que eu pude pela minha mãezinha, Deus sabe. Das tripas coração. No dia que ela foi internada, no dia que eu gravei aquele vídeo, Roberta é minha testemunha aqui, a gente estava no aeroporto quando eu recebi a ligação que ela tinha sido entubada. E o médico já tinha falado com a gente, olha, se ela entubar, ela não sobrevive. E eu tive a opção de voltar para casa naquele dia. Mas eu tentei lembrar das palavras da minha mãe. O orgulho da minha mãe era me ver voar. Era me ver fazer o que eu faço. Eu orei por ela 34 anos para Jesus salvá-la. E quando Jesus salvou, ela entendeu a minha chamada. Ela entendeu que as minhas pregações mudam vidas, mudam corações. E eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha agendas marcadas, todo mundo ia compreender, com certeza ia compreender. E período de carnaval, período de guerra. Eu estava no meio dessa guerra. Eu tinha uma mensagem no meu coração para essa geração. Do dia do falecimento até agora, nós chegamos aqui a umas 30 mil pessoas, Alberto. Pregamos para cerca de 30 mil pessoas. Facinho. Milhares de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Meu Deus. Curadas. Milhares de pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Forte. Eu estava numa guerra. Numa guerra, ô Fábio, o soldado que está do seu lado aqui, ele é alvejado com um tiro. Ele caiu morto. O soldado que está na guerra, se ele parar de guerrear para cuidar do soldado morto, ele morre junto também. Porque esse já morreu, você não tem o que fazer por ele. Davi, quando o filho morreu, o primeiro filho dele morreu, né, com o filho do adultério com Batseba, quando trouxeram a notícia para ele, acharam que ele ia se desesperar, que ele ia morrer, a Bíblia diz que ele se levantou, se lavou, se trocou, se alimentou, foi na casa do Senhor, adorou, foi até a esposa e confortou, e os empregados não entenderam. Falaram, Davi, quando o menino estava vivo, você desesperava, jejuava. Agora que ele morreu, você está calmo. Davi disse, o que eu posso fazer por ele?
Eu chorei, jejuei, lutei enquanto eu podia ajudá-lo. Agora que meu filho morreu, o que eu posso fazer por ele? Eu posso ir até ele, mas ele não pode vir até mim. A vida continua. Eu falei, eu não conseguiria voltar direito para casa naquele dia porque minha mãe ainda estava viva. Eu tinha fé. Acionei todo mundo de oração, disse, não, Deus vai segurar minha mãe, ela vai passar por esse entubamento e vai dar certo. Tanto que o médico disse que ela não aguentaria 2 horas, ela ficou quase 48 horas viva ainda. Né? Aí, quer dizer, ela foi internada às 2, às 3, ela entubou. 24 horas ela ficou entubada. O médico falou que ela não aguentaria poucas horas, ficou 24 horas entubada. Quando veio a notícia que ela morreu, não tinha avião para chegar em casa. Eu estava no interior do Paraná, o que você ia fazer? Me fala aí. Não tinha como chegar. Eu poderia pegar um carro, ia gastar umas 18 horas para chegar em casa. Então tinha 2 cultos marcados. Falei pro Roberto, me ajuda, eu vou ter que engolir a seco aqui. Orei muito, pedi a Deus força e fui e preguei como um leão. Né? Preguei em honra da minha mãe. Preguei porque eu sabia que se ela tivesse viva, ela ia dizer para mim, continua pregando. No dia seguinte, consegui com um amigo, que lutei com ele a noite inteira, ele foi me dar a resposta, era 11 horas da noite, que ele conseguiu um aviãozinho. Então, depois do culto, eu falei, agora, Beto, vou conseguir chegar em casa. Chegamos lá, fui no velório da minha mãe, enterrei minha mãe, discursei no velório dela, segurei minhas lágrimas, o que eu pude, teve hora que não teve jeito, eu desabei, peguei na alça do caixão da minha mãe, sepultei a minha mãe, engoli o meu choro, dei um beijo na minha família, falei, Roberto, vamos embora que nós temos que pregar. Fui à noite, preguei para 22 meus jovens, expliquei para eles que não era questão de ser uma pessoa fria, não era questão de ser uma pessoa que ignorou a morte da mãe. Como é que alguém ignora a morte da mãe? Fala para mim. Não tem como. Não existe isso. Não existe essa possibilidade, né? Ignorar a morte da própria mãe. Só se for um doente mental, de fato, um psicopata que mata o próprio pai ou a mãe. Todo mundo sabe da paixão que eu tinha pela minha mãe. Quantos testemunhos eu contei? Da dona Lúcia, né? E eu arrumei forças onde não tinha, para poder cumprir o meu. E ainda estou arrumando forças. Porque eu falei para Jesus, eu vou chorar o luto sexta-feira. Porque até quinta-feira eu tenho eventos marcados, é carnaval, o diabo está operando de um lado. E o que eu puder fazer nesse período para ajudar o reino, para fortalecer os meus irmãos, para dar sentido à vida das pessoas, até com o meu testemunho. Né? Porque o meu testemunho maior, o Fábio, e o que me deu forças mesmo, foi que a minha mãe faleceu às 4h20. Está lá no obituário dela. Depois eu fui ver. 4h20 foi o horário que ela faleceu. A hora que ela foi recolhida. 4h21, eu tenho uma mensagem no meu celular gravada, de uma mãe de oração. Eu estava orando pela minha mãe. Quando minha mãe entubou, eu falei para minha mãe entubou, ora por mim. Então. 4h21, 1 minuto depois que a minha mãe morreu, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, eu tive uma visão. Espero que Deus te dê força. Porque eu vi sua mãe sendo escoltada pelos anjos, sendo recebida pelos anjos. Ela disse, eu vi anjos grandes, e uma voz falava, são os querubins. E vi os anjos, numa plataforma branca, sua mãe indo em direção a uma luz linda de um trono, sua mãe ia dançando. E ela disse que ouvia os anjos falar, eis aí a mãe do ungido. Glória a Deus. Ou a gente acredita naquilo que a gente prega, ou a gente larga a mão de tudo. Eu olhei para aquele caixão, eu fui lá, eu dei um beijo na minha mãe, eu fiquei perto, o tempo que eu pude, eu passei mal perto dela, minha mãe gelada. Eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo, não é sua mãe. Isso aqui é só a carcaça. Sua mãe não está partindo agora. Minha mãe não morreu ali quando eu enterrei ela. Minha mãe morreu o dia anterior. No dia anterior, o espírito dela voltou para Deus. No dia seguinte que nós colocamos o pó no pó. Eclesiastes 12:7. O pó volta ao pó, mas o espírito, esse retorna a Deus, porque foi Deus que o deu. Então, aquela carcaça ali, que as pessoas foram se despedir dela, né? Eu não queria nem ficar perto, porque aquela não era minha mãe não era feia daquele jeito ali. Estava inchada, estava deformada. Se eu pudesse
Eu nem velório aqui. Porque eu queria ter aqui na minha memória a última vez que eu vi minha mãe. Minha mãe, ela mesma era doentinha, ela estava sentada domingo, né, na segunda-feira. Fui na casa dela, ela estava lá na cama, deitada, já não andava, fazia 45 dias sem andar, sofrendo, variando, não conhecendo mais as pessoas, aquela ali. Mas mesmo assim ainda estava com um semblante bonito, ela ainda sorriu. Agora aquela ali no caixão, aquela ali não era minha mãe. Minha mãe está no céu. Então eu costumo dizer que a vida é feita de escolhas. Tem gente que não suporta a dor. Tem gente que aguenta a dor. Essa não foi sempre a minha marca, Fábio? Sempre. Eu nunca soube bater, mas pensa no que aguentou apanhar. Suportou a dor das pancadas, né? Eu estou desde quinta-feira sem dormir. Eu durmo 1 hora, 2 horas por noite, me segurando, tentando trazer à memória só o que me dá esperança. Procurando na internet os videozinhos eu com a minha mãe sorrindo, minha mãe brincando com a Aurora. Eu não posso me dar o luxo de, nesse momento, desabar. Entende? Eu não posso me dar ao luxo de desabar. Eu tenho uma missão. Lembra como eu falei no início? Existem dores que só acabam na morte. Mas tem chamadas e vocações que nem o luto para ele. Não pode me parar. Eu tenho uma missão. Podem falar o que quiser, podem me julgar como quiser. Cada um fala o que pensa. Mas eu estou com a consciência limpa. E eu tenho certeza que a minha mãezinha está sorrindo. Está lá no céu. Deve ter encontrado já o netinho dela, que foi antes, meu filhinho. Deve ter encontrado meu pai, que eu dei o testemunho que ele foi salvo antes da morte. Então, a morte para nós não é uma coisa terrível. Nós que somos crentes, se fosse assim, como explicar o salmista dizendo que bom é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Como explicar Paulo dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? A morte é uma carruagem que vai nos tirar desse mundo e nos levar para um mundo muito melhor. O cristianismo é uma religião tão poderosa que ela te dá o direito de você viver aqui, mas refletindo para a eternidade. Aqui é só um tempo. Minha mãe cumpriu a missão dela. Quando eu cheguei lá diante do caixão, antes, quando eu estava para desabar, foi onde eu encostei nela um pouquinho, foi o único momento que eu fiquei perto, eu comecei a lembrar tudo. Minha mãe, uma mulher que só sofreu na vida. 13 anos de idade, fica órfã, vai para o meio da rua pedir esmola. Conhece meu pai, os irmãos dela foram entregues para os vizinhos, o meu avô sumiu, e ela, como era mais velha, de 13 anos, ninguém quis ela adotar a minha mãe, então minha mãe dormia na rua, minha mãe dormia no lixão da cidade, chamado Remonta. Ela conhece meu pai pedindo esmola na rua. Meu pai viu uma menina bonita, esperto, mulherengo, alugou um cômodo para minha mãe foi concubina dele por 30 anos. Foi trabalhar na casa de uma mulher que ensinou para ela uma maldita profissão que era abortar a criança. Minha mãe encontrou uma doença na mente, tomava remédio controlado. Minha mãe não sabia ler, não sabia escrever. Minha mãe só apanhou da vida. Teve uma morte horrível por causa do cigarro que destruiu o pulmão dela. O cigarro roubou 20 anos da minha mãe. Aí eu tô ali na beira do caixão olhando e falo, meu Deus, me ajuda a entender. Qual foi o propósito da vida dessa mulher aqui? Aí Jesus bateu no meu peito aqui e falou assim, ela cumpriu o propósito dela. Ela deu a luz a você. Forte. E você tocou o mundo. Você tocou vidas, você tocou milhares, milhões de vidas. Então a missão da minha mãe nessa terra era essa. Era dar luz ao engraxate, ao menino sem prospecção de futuro nenhuma, e esse menino se tornar um exemplo. Então a missão dela foi essa. Minha mãe não ganhou uma única alma para Jesus, mas ela colocou no mundo um filho que ganhou milhares, milhões de almas para Jesus. Cada um tem uma missão. Então, se a gente vai de um acidente de carro, se vai embora com uma doença ruim, com um câncer, não importa como atravessar o véu dessa realidade para outra. O que importa é que a ponte está lá. E Jesus é quem pega na mão da gente para atravessar a ponte do outro lado. E a missão dela continua através do Senhor. Todos os cultos que eu tenho pregado, eu termino de pregar, dobro o meu joelho e falo, Senhor, esse culto é um tributo à vida da minha mãe. Me dá força para ir para o próximo culto. Aí sexta-feira eu vejo o que eu faço. Sexta-feira eu vou lá para o cemitério, sei lá, sentar na beira da tumba
pensar, chorar tudo que está guardado aqui dentro. Mas agora não tenho tempo para isso, eu estou numa guerra. Mas se eu tivesse que falar as últimas palavras para sua mãe, não sei se teve essa oportunidade, antes dela partir, quais palavras seriam essas? Eu disse para ela, quando a mente dela ainda estava boa, né? Que a última vez que eu vi ela foi segunda, eu beijei a testa dela e falei assim, obrigado, viu, mãe? Muito obrigado, eu te amo. Se eu pudesse falar para ela agora aqui, né? Eu ia dizer para ela assim, a senhora é minha heroína. Uma mulher sem um diploma, sem saber ler e escrever, formou um homem. A maior faculdade da minha vida foi a minha mãe. Foi graças a ela, e todo mundo, o Brasil inteiro já ouviu esse testemunho. Quando eu engraxava o sapato do empresário da minha cidade, ele disse que eu ia ser um trombadinha. Falou, me usou de exemplo para o filho dele, né? O filho dele estava lá brigando pela comida, não como isso, não como aquilo. E eu lá num cantinho engraxando os 14 pares de sapato dele. E ele, para me usar de exemplo, para puxar a orelha do menino, falou, tá vendo aquele menino ali? Ó? Ele não tem pai, a mãe dele é lavadeira. E ele está aqui para eu dar uns troquinhos para ele levar comida para casa dele. O futuro desse menino é ser um trombadinha. Você pode ser um médico e está aí ignorando a comida. Ele não falou por mal, eu tenho certeza que ele não falou para me atingir. Ele estava querendo puxar a orelha do menino, trazer o filho dele para a realidade. Mas aquilo entrou aqui dentro e me machucou. Fui para casa, chorei. Quando a minha mãe chegou 2 horas da tarde, no sábado, eu pulei na barriga dela, assim, abracei, chorando. Eu falei, o que foi? O que foi? Eu falei, aí eu contei para ela. Aquele homem falou que eu vou ser um trombadinho. Ela falou assim, o quê? Ela me deu um chacoalhão e disse, para de chorar. Se é isso, para de chorar. Eu falei, mas mãe, ela falou, você não vai ser um trombadinho. Ser pobre não é defeito, filho. Ser vagabundo é. Você vai ser o que você quiser ser na vida. E eu peguei aquela palavra profética, botei dentro da minha alma e disse, então eu vou ser alguém. E eu vivi para ser alguém. E minha mãe, tenho certeza que ela tinha muito orgulho da minha vida. Com certeza, pastor. Com certeza, pastor. Temos orgulho da sua vida, pastor. Milhares de pessoas. Milhares de pessoas, uma geração é grata a Deus pelo seu sim, ao chamado, à vocação. O Senhor continua sendo uma inspiração para nós aí. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Obrigado mais uma vez por... Isso acaba com a gente. E agora, né? E agora? Acaba. Mas obrigado, pastor, por mais uma vez ter vindo aí. Aceitar o nosso convite, compartilhar a sua alma com a gente. Só para não ficar nenhuma dúvida, minha mãe aceitou Jesus como Salvador, viu, gente? Eu batizei ela. Tem foto do batismo e tudo, foto, né, pastor? Tem foto dela chorando no batismo. Minha mãe foi em poucos cultos depois do batismo, porque logo depois do batismo, o DPCO, que era a enfermidade que ela tinha no pulmão, se agravou muito, ela não conseguia andar mais. A cada 5 passos, a saturação dela ia para 50, 40. Então ela não conseguia ir mais na igreja. Mas a igreja ia na casa dela toda terça-feira. Toda terça-feira tinha um grupo de irmãos fazendo culto. Eu levava a Santa Ceia para ela todo mês. Então, minha mãezinha está melhor do que a gente. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero te convidar a conferir os comentários fixados, onde deixei o link do nosso grupo de oração. Esse é um espaço especial para que você possa se unir a nós em campanhas de fé, compartilhar seus testemunhos e receber palavras de edificação. Juntos podemos crescer espiritualmente e buscar mais da presença de Deus em nossas vidas. A palavra nos ensina em Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Estar conectado a um grupo de oração fortalece nossa fé e nos aproxima de pessoas que creem no poder transformador do Senhor. Cada testemunho inspira e cada clamor feito em unidade tem um impacto poderoso no mundo espiritual. Portanto, não caminhe sozinho, permaneça firme, busque a presença de Deus e se fortaleça através da oração. Nos vemos no próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família, trazendo bênçãos e proteção sobre todos.